Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, na nossa live da noite de hoje, né, nessa sexta-feira. Sempre muito bom poder contar com a presença de todos, com a presença de todas. Lembrando sempre, né, para aqueles que não puderem assistir a live ao vivo, as nossas lives sempre ficam gravadas e ficam disponíveis tanto aqui no Instagram, no canal do Hipojur Educacional, quanto também no YouTube, também no canal lá do Hipojur Educacional. E também fica no nosso podcast, Tempo de Filosofar. Então, ou seja, tem para todos os gostos. O podcast está, claro, nas melhores plataformas. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, né? Não sei se estão escutando aqui um samba, né, que está acontecendo, que acontece, né, algumas sextas, e é curioso, né? Eu me lembro da minha avó, né, falando que as sextas-feiras, né, primeiro eram todas as sextas, mas depois pelo menos as sextas-feiras santas, né, como eram chamados, era um momento assim muito, obrigado, muito de silêncio, né, de respeito, né. Engraçado como as coisas me modificaram, né. Eu brinco sempre, minha avó estivesse viva, eu morria hoje, vendo, obviamente, plena sexta-feira santa, pessoal com batuque, com uma nova forma de ver a vida, enfim. Mas então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, minha mãe, Cília Gomes Rodrigues, meu padrasto Edwin, beijo, amo vocês. Luana, minha esposa, um beijo, amor. Pessoal, né, o Alexandre, pelo Júlio Educacional, um grande beijo. Que mais? Ah, a Maria Ramalho, Maria de Ramalho, que mais? G. Cramires, o Mauro, seja Mauro Zepanski, ou Sepanski, não sei se falei certo. Sejam então todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E o tema de hoje, né, é um tema bastante interessante, e como eu falei, né, não poderia ser diferente, né, num dia como sexta-feira, né, da Paixão, falar de um tema, né, que não fosse Babi chegando também agora, bem-vinda, um tema que não fosse efetivamente como ligado, né, à data, né, da Páscoa, nesse caso da Páscoa cristã, né, a Páscoa judaica já comemora mais a questão da saída do Egito, né, toda essa questão pelos judeus, então da Páscoa cristã. Então, claro, né, aí surgiu a ideia, né, de falar um pouquinho, é claro, sempre um bate-papo aqui rápido, né, sobre como a filosofia, ou como eu prefiro falar sempre, como os filósofos, alguns filósofos, viram Jesus e falaram de Jesus, um pouco do seu pensamento, enfim, ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, dos milênios, na verdade. Bem, primeiro, claro, a filosofia grega ela antecede Jesus em mais ou menos 300, 400 anos. Maristela, bem-vinda, Maristela. Sempre bem-vinda. Em mais ou menos 300, 400 anos, ou mais um pouquinho, talvez quase 500 anos, uns 500 anos, vou arredondando, eh, que a filosofia antecede, né? E Sócrates já uns 300 e alguma coisa anos antes de Cristo, né? E muita gente encontra até algumas similitudes, né, interessantes realmente na vida de Jesus e de Sócrates, não é? Isso é bem curioso, né? Por exemplo, toda a questão, e isso é muito bacana, né? A forma pela qual tanto Jesus como Sócrates viveram e morreram, principalmente, ou seja, preferiram morrer a negar tudo que pregavam, todas as suas ideias, tiveram a oportunidade, né, de fugir, tiveram essa oportunidade de fugir, mas optaram por não fugir, né? Optaram por assumir todas a responsabilidade dos seus atos, das suas palavras, até porque isso é muito curioso, né? Nunca negaram tudo o que lhe foi imputado,
né, mas simplesmente deram uma outra, digamos, no direito, deram uma outra natureza jurídica, ou hermeneuticamente falando, deu um outro sentido, né, a tais acusações. Né? O Mauro dizendo: o que mais me intriga é a popularidade de um pequeno acontecimento se tornar tão amplamente conhecido. Essa é uma das curiosidades do cristianismo, né? Sem dúvida nenhuma, Mauro, você está certíssimo. Não era nem religião, era uma seita judaica, isso é importante que se diga. O cristianismo era uma seita judaica, no sentido das suas principais crenças. Tanto é, Jesus era judeu praticante, frequentava a sinagoga, conhecia as escrituras de cabo a rabo. Né? Daí vem aquele momento clássico, né, de Jesus aos 12 anos dando aula no templo, né, para os doutores da lei, todos os doutores da lei extasiados, né, com o menino Jesus dando uma verdadeira aula sobre as escrituras. Então, sem dúvida nenhuma que é algo muito interessante, porque então uma seita que nasce no seio judaico, que comunga a maioria das coisas do judaísmo, obviamente já estão falando de um judaísmo extremamente pequeno, sem nenhuma relevância no mundo romano, agora já, né, o mundo já dominado por Roma, e essa seita pequena, simples, que tinha realmente tudo para acabar, para não existir, não só permaneceu, não só os seus adeptos tiveram a força, né, de morrer pela sua crença, né, acreditaram na sua crença. Muitos pereceram ao longo do Império Romano, outros dentro do Império Romano, mas já no Coliseu, até que vamos ter, obviamente, o início de uma influência no pensamento, que eu vou falar rapidinho, do pensamento cristão no estoicismo, especialmente em Sêneca, até que, enfim, vai chegar no imperador, né, em Constantino, e Constantino se converte, e a partir de então o cristianismo começa a ganhar, deixa de ser uma seita a ser perseguida, passa a ser tolerada, pouco depois se torna religião do império, e aí começa, né, de perseguida, de perseguido, né, o cristianismo se torna o perseguidor. Mas o perseguidor já no Império Romano, né, matando druidas e pagãos, enfim, e depois, claro, todo o medievo, mais de 1000 anos de supremacia do pensamento e da filosofia cristã. Mas agora, uma coisa que é muito interessante, Jaqueline também entrou aqui, um grande abraço, Jaqueline, obrigado pela presença. Viver Pensar também chegou, Valmir, pessoal chegando de mansinho. Mas voltando, então, primeiro, né, então, a influência do pensamento cristão só se vai fazer sentir na filosofia realmente, podemos dizer, a partir de Sêneca. Apesar de Sêneca ser ainda um filósofo estoico, é curioso, é muito interessante observar o pensamento de Sêneca, porque ele tenta conciliar, o que em alguns momentos se torna quase que inconciliável, algumas ideias da Estoa, né, a estoica, com o cristianismo. Né? Talvez uma das principais seja uma visão mais panteísta do estoicismo, e do cristianismo uma visão de um Deus que é mais transcendente. Agora, uma coisa que é importante sempre a gente falar quando se estuda a filosofia e os filósofos que de alguma forma pensaram, escreveram sobre Jesus, é ter o cuidado de diferenciar o Jesus religioso, no sentido do Jesus cristão, digamos assim, ou do cristianismo, talvez seja a melhor expressão, para o Jesus histórico. São dois seres que são diferentes, por mais paradoxal que possa ser. Mas isso eu vou falar um pouquinho ao longo da live. Mas, portanto, vai ser em Sêneca que nós vamos ter
primeiro essa busca, ou melhor, essa influência do cristianismo na filosofia. Sêneca, portanto, então, ele utiliza de alguns elementos cristãos. Já se percebe, portanto, a existência de um Deus transcendente dentro do pensamento de Sêneca. Sêneca ele não consegue desenvolver, até pela dificuldade do próprio tema, uma explicação melhor. Né? Sêneca, na verdade, ele dá um salto, especialmente na sua obra da felicidade, no item 20, ele dá um salto e não explica bem como ele sai de um panteísmo estoico clássico para um estoico clássico no sentido de Deus, mais panteísta, para a visão de um Deus mais transcendente. Essa é uma questão que fica um pouco em aberto, mas o curioso é, já se percebe, então, a influência do cristianismo na filosofia. Essa eu acho que é a questão interessante. Agora, podemos dizer que a filosofia pode ser, em termos de cristianismo, né? Ela vai ser dividida em dois. Se Sócrates se torna o grande filósofo da antiguidade, no meu entendimento, Santo Agostinho se torna o grande filósofo do medievo. Santo Agostinho está justo, por mais que São Tomás de Aquino seja um gigante tão quanto, mas é que Santo Agostinho ele está justamente na transição, junto com Boécio, né, talvez, do paganismo para o cristianismo. Santo Agostinho está vivendo, ele vive, né, as últimas coisas, os últimos suspiros do Império Romano unido e presencia a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, era um mundo desabando, né, na cabeça. A verdade é essa, acho que a gente nem tem, talvez algo mais próximo que pudéssemos pensar seria, sei lá, algo que afetasse os Estados Unidos, né, o país hegemônico e tal. Mas mesmo assim não chega aos pés do Império Romano, o Império hegemônico em termos de língua, em termos de influência de costumes e tal. Então, quando tem essa ruptura, realmente é algo paradigmático, né? É algo paradigmático. E Santo Agostinho está vivendo isso. Né? E Santo Agostinho, portanto, só para comentar aqui que o Mauro mencionou essa coisa do uno e do múltiplo nos persegue até hoje, sem dúvida. Vai encontrar em Spinoza depois uma grande discussão, e até hoje é uma questão essencial em termos de filosofia da religião. Né? Mas então, voltando, Santo Agostinho, ele vai ter uma importância muito grande, porque ele vai ser, na minha opinião, pelo menos, junto com Aquino, mas por essa questão histórica que eu mencionei, o filósofo cristão mais importante. E ele vai trazer o Jesus e o cristianismo, boa noite, Ana Paula, para dentro da filosofia. E por quê? Porque a filosofia e a teologia, elas andavam separadas. Cada uma ia para o seu canto, não se misturavam. E tinha um motivo por isso. O motivo era que coisas de Deus por um lado, coisa dos homens por outro. Filosofia era coisa dos homens. Até que vem Agostinho e diz: não, por quê? Não, está errado. Filosofia e razão, né, ou, perdão, fé e razão podem e devem andar juntos. Então, teologia e filosofia podem e devem andar juntos. Isso é muito importante. Ele vai ser, então, o primeiro filósofo a buscar conciliar fé e razão no medievo. E vai ser muito questionado, né? Porque como usar tudo que Jesus ensinou no Novo Testamento, através dos apóstolos, e mesclar isso com a filosofia, no caso de Agostinho, especialmente na filosofia neoplatônica. Como unir coisas que a princípio seriam inconciliáveis. Mas Agostinho é brilhante, ele consegue conciliar até o inconciliável. Até porque temos um problema. Aliás, temos alguns problemas para unir o platonismo, o neoplatonismo com o cristianismo. Né? Por exemplo, teoria da reminiscência, a ideia, portanto, da existência e essência do ser humano. Então, ou seja, algumas questões complexas do pensamento platônico que encontram barreiras no cristianismo, mas
Santo Agostinho, de uma forma ou de outra, consegue equilibrar essa questão ao dizer que, na teoria da reminiscência de Platão, o que nós vamos ver, na verdade, é o ser humano não se lembrando do que viveu, mas tendo acesso a esse conhecimento, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus, logo, uma centelha do intelecto divino habita o consciente humano. Essa vai ser a saída, né, que Santo Agostinho vai dar. E ele vai ter uma importância muito grande, gente, em como o cristianismo católico, e depois até o protestante, mas principalmente o católico, né, vai ver que a figura de Jesus. Por quê? Porque vai ser em Santo Agostinho a defesa primorosa da ideia da Trindade, ou que depois fica conhecida como a Santíssima Trindade. É claro que existem alguns momentos do pensamento agostiniano confusos em relação a Jesus, porque ao mesmo tempo em que ele afirma, né, a Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele menciona também as diferenças, né? Por exemplo, coisas que só Deus é que sabe, nem Jesus nem o Espírito Santo. Ele mostra algumas diferenças entre eles, né? Então, por exemplo, ofensas até a Jesus podem ser perdoadas, mas nunca ofensas ao Espírito Santo seriam perdoadas. Então, é interessante porque na Trindade é uma coisa só, mas é diferente. Daí vem a ideia do mistério, né, da Santíssima Trindade. Mas Santo Agostinho, portanto, vai ter essa importância muito grande, a qual ele vai ter só uma das obras-primas dele, Confissões, né, muito interessante, mas o que mais nos interessa até é a Cidade de Deus, né, a Cidade dos Homens, onde Agostinho vai falar o quê? Da, do que ele via daquele momento histórico. Então, o que ele via era uma Roma completamente dividida, né? Então, o que ele via, na verdade, era uma divisão entre a cidade celeste, a cidade de Deus, e a cidade dos homens. A cidade de Deus era a mesma cidade, mas faziam parte dela os homens, os seres humanos, que colocavam Deus acima de tudo. E a cidade dos homens, a que os homens se colocavam acima de tudo, né? Então, Santo Agostinho vai ter essa importância na forma pela qual até hoje se vê Jesus, na verdade. E aí, dando saltos históricos, obviamente, porque não temos também tanto tempo para falar, vamos ter, por exemplo, o pensamento de Kant, né? Kant, e aí, muita influência também do protestante, toda essa questão. Kant vai ser um dos primeiros, né, a negar essa consubstancialidade de Jesus com Deus, né? Existe uma discussão se ele faz, se ele não faz, mas a princípio parece que sim, né? Vai ser um dos primeiros a discutir essa questão. Mas Kant vai mencionar na sua obra, e é interessante, a importância do Novo Testamento. Lembrando que para Kant, Kant busca sempre respostas que possam universalizar as ações. Então, o Novo Testamento, para Kant, vai ser a exemplificação de tudo o que ele prega, na verdade, ou seja, ações que sejam eminentemente racionais. Todas as ações defendidas por Jesus no Novo Testamento, independente do seu caráter religioso, são universais. Logo, são perfeitas e imutáveis. E o são por quê? Porque vem aquela ideia do Kant, do imperativo categórico. Age de tal forma que a atuação possa ser universalizável. Logo, portanto, todas as ações de Jesus podiam ser universalizáveis. Ou seja, se todos fizessem o que Jesus pediu, o que Jesus ensinou, qual seria o resultado disso? E a resposta é muito óbvia, né? A resposta seria que o mundo seria um local muito melhor para se viver. Portanto, tudo que Jesus pregou podia ser universalizável. E aí vai dizer então Kant, né? Foi a exemplificação do que Kant vai defender milênios depois. O Mauro perguntou: será que Jesus levou a termo o imperativo categórico? Na verdade, Mauro, eu diria que Jesus antecipou o imperativo categórico. A única diferença é que Jesus não teria utilizado da palavra razão.
as pessoas ainda não estariam preparadas para fazer o que ele falava a partir da racionalidade, de uma ética racional. Então, ele tinha que apelar para uma ideia de uma ética consequencialista. Ou seja, façam o que eu estou dizendo e, como recompensa, herdarão o reino dos céus. Então, eu diria que, na verdade, Jesus antecipa a ideia de Kant, né, em milênio, né? Portanto, daí a importância do próprio Jesus e do Novo Testamento para o próprio pensamento do Kant. Né? Muito provavelmente, Kant era um filósofo extremamente religioso. Apesar dele ter lido David Hume, que a princípio era um filósofo ateu, o Hume influenciou muito, né, o pensamento de Kant, mas não influenciou no fato em relação à religiosidade do Kant, nem ao seu pensamento filosófico em relação a Kant, a Jesus. Né? Então, isso é importante. Hume não teve essa influência nesse tamanho, mas teve outras questões muito essenciais, não é verdade? Então, para Kant, né, Jesus e o Novo Testamento exemplificou, mostrou efetivamente o que Kant queria dizer no seu imperativo categórico, né? E agora um pensamento também, um pensador muito interessante que falou e demais sobre Jesus é o chamado pai do existencialismo. Né? Muitos pensam que o pai do existencialismo foi Sartre, apesar da importância de Sartre e de ter ficado conhecido talvez como o existencialista mais famoso, digamos assim, não foi Sartre quem idealizou, digamos assim, o existencialismo. Até porque o existencialismo em Sartre ele é ateu. Né? E o existencialismo, na verdade, ele nasce com profundas raízes religiosas. Ele nasce com um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E Kierkegaard ele vai escrever várias obras, várias com pseudônimos, né, múltiplos, aonde ele vai trabalhar a questão da existência. Então ele vai ser o cara que vai criar efetivamente a ideia do existencialismo. E algumas ideias importantes, né, de Kierkegaard, que Kierkegaard busca para fundamentar toda a relevância e importância do pensamento cristão dentro da filosofia. Né? Primeiro, a ideia da importância do indivíduo contra o panteísmo. Então, ao mesmo tempo, isso vai ser muito importante para Kierkegaard, o indivíduo, o cidadão, né, o cada um, o individual, ele vai ter muita importância. Justamente porque não existe uma união de todos, no sentido panteísta do termo. Né? E cada um de nós é um ser individualmente considerado. E uma questão também importante para Kierkegaard vai ser justamente a questão da possibilidade. Então, toda a questão da possibilidade, né, das escolhas possíveis, que Sartre também vai trabalhar na sua obra, vai ser muito importante, né? A questão das nossas escolhas, né? Tudo vai depender muito das nossas escolhas. E Kierkegaard vai dizer, né, que a verdade cristã, ela, por mais que ela possa caminhar com a filosofia e tal, mas ela não precisa ser demonstrada por ela, pela filosofia, nem pela razão, nem por nada. Porque, na verdade, a fé, ou a verdade cristã, ela deve ser testemunhada, muito mais algo como sentido, né, algo desse sentido, e não efetivamente explicada, né, não efetivamente justificada, vai dizer Kierkegaard. E, além disso, né, e aí bebendo na fonte de Blaise Pascal, um outro grande pensador cristão também, religioso, o Kierkegaard vai dizer que toda e qualquer fé sempre será um salto. Né? Sempre será um salto na ideia de que temos que acreditar. Ou acredita-se ou não acredita-se. Não tem digamos assim, um meio termo. Então ela sempre será um salto. E aí vem a ideia da possibilidade. Você pode acreditar, aceitar, não.
Fica sempre a teu critério. A escolha é sua, não é verdade? E agora, uma coisa que é interessante dentro do pensamento existencialista, assim como em Sartre, o existencialismo causa uma náusea, e, na verdade, é uma náusea quase que incorrigível, porque não há como fugir da questão da finitude, né, para Sartre, onde a ideia de que a finitude ela é o fim não só do corpo físico, mas do próprio ser, da essência. Para Kierkegaard, não. Né? Então, nós vamos ter uma angústia natural. E é nessa angústia que vamos buscar a Deus e que Deus vem até nós para nos auxiliar. Né? Então, precisamos de Deus, porque só Deus é quem vai nos curar dessa angústia. Daí, obviamente, essa importância, né, de Jesus voltando, né, para nos tirar desse sentimento de angústia, nos tirar desse sentimento de vazio, de solidão. Né? Vai ser através de Jesus que nós vamos encontrar isso. Maristela dizendo que o que é bastante triste é o fato de Jesus ter tratado ter dado uma imensa lição moral e ética que o mundo pouco aprendeu espiritualmente, então nem se fala. Concordo extremamente com você, Maristela. O Mauro, seria uma angústia de possibilidade, é por isso busca de Deus? Sim. Como nós temos várias possibilidades, como nós estamos no mundo jogados, entre aspas, jogados, e nós temos que fazer a escolha, como diz Sartre, né? Somos condenados a sermos livres, temos que fazer uma escolha, vem a angústia, náusea para Sartre, angústia. E é por isso que Deus vem até nós e só depende de nós escolhermos a verdade cristã, né, para Kierkegaard. E é essa que é a única capaz de nos tirar esse sentimento de angústia inerente à existência. Portanto, se existir é ter náusea em Sartre, existir é ter angústia em Kierkegaard. E essa angústia só vai ser dirimida com a opção pela verdade cristã. E, por fim, um filósofo que eu adoro falar sempre que eu falo de Jesus e que causa, às vezes, espanto, né? É Nietzsche. E por que Nietzsche causa tanto espanto? Porque Nietzsche ele simplesmente escreveu uma obra chamada O Anticristo. Né? Só isso. Nietzsche escreveu uma obra chamada O Anticristo. Por isso, muitos cristãos nunca leram Nietzsche, têm pavor de Nietzsche. A própria Igreja Católica fez uma enorme campanha contra as obras do Nietzsche durante muitos séculos. Bem-vinda, Noemi, meu irmão Luiz Serradella. Portanto, temos essa questão. Mas o curioso é justamente isso. Daí vem a importância da hermenêutica, né? Ou seja, de ler e saber interpretar para encontrar o sentido correto das coisas, das palavras, dos textos. Aliás, essa é uma crítica essencial de Kant. Kant faz uma crítica enorme à forma pela qual se faz a hermenêutica bíblica. Por quê? Porque se busca explicar, muitas das vezes, um texto por outro, sendo que são textos escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, ou seja, uma confusão danada. Né? Então, Kant ele vai criticar muito essa questão. Mas, então, voltando, o Nietzsche ele vai ser talvez o primeiro filósofo a se preocupar e a afirmar que devemos saber dividir o Jesus das religiões do Jesus histórico. Seriam dois seres bem diferentes entre si. O primeiro, efetivamente, existiu. Aliás, o segundo Jesus histórico, né, existiu. E o outro foi o Jesus, digamos, criado pelas religiões. Isso é interessante, né? O Mauro dizendo, se não me engano, Nietzsche diz que o único cristão realmente verdadeiro é aquele que morreu na cruz. Exatamente. Mas por que ele diz isso?
É por isso que é importante ler a obra do Nietzsche completa e tal. Ele vai dizer isso, Mauro, uma coisa interessante. Ele vai dizer, e ele vai explicitar isso em vários momentos, mas, por exemplo, no Humano, Demasiadamente Humano, ele vai dizer que o maior intelectual que caminhou pela Terra foi Baruch de Spinoza. E o maior ser de todos os tempos que caminhou pela Terra foi Yeshua ben Yosef, foi Jesus, filho de José. Jesus Cristo, Jesus Nazaré. E por que Nietzsche vai dizer isso? Porque Nietzsche vai defender sempre que a gente busque um aumento da nossa vontade de potência. Ou seja, fazer as coisas que nos realizem, que aumentem essa vontade de potência. Então ele vai dizer que Jesus, ele não só dizia o que deveria ser feito, ele vivia o que falava e, ao viver o que falava, ele aumentava a sua vontade de potência cada vez mais. Ele não fazia, ele não falava para fazer ou deixar de fazer alguma coisa esperando qualquer recompensa. Não, ele percebia que no amor ao próximo era, e o amor a Deus e ao próximo, era a grande fonte, talvez a maior de todas, do aumento de vontade de potência. Quando você consegue, os psicólogos, psicanalistas, enfim, se desprender um pouco do ego, não é? E enxergar mais o outro. E que, portanto, isso realmente que seria a grande forma de aumentar a vontade de potência. Jesus não fazia como, daí o que o Mauro mencionou, por ser ele o único cristão que existiu realmente. Ele não fazia isso como muitos, apenas esperando qualquer coisa, uma recompensa na terra ou mesmo no céu, metafísica. Ele fazia porque ele vivia e sentia isso em suas entranhas. Essa é a grande questão. Ele sentia o amor correr em suas veias. Não era um sacrifício para ele amar os inimigos, amar ao próximo como a si mesmo. Isso não era difícil, não era sacrifício para ele. Por quê? Porque ele já tinha percebido que era isso que realmente aumenta a vontade de potência. E mais, diferente do Jesus histórico, o Jesus criado, digamos, pelas religiões, segundo Nietzsche, é aquele Jesus, digamos, que se abate no sentido de se entregar, né, de se deixar imolar como um cordeiro. E, na verdade, Nietzsche vai dizer que não, Jesus não tem nada de cordeiro, Jesus é muito mais um leão, na verdade. Jesus olha para os seus acusadores, né, os seus algozes, olho no olho, sem medo. Responde as perguntas sem receio de respondê-las. Só que, obviamente, num grau de intelectualidade que a maioria deles não tinha capacidade para perceber. E mais, né, por mais que Jesus tivesse preso, espancado, e aí podemos utilizar a ideia hegeliana da dialética do senhor e do escravo. Por mais que Jesus estivesse preso, violentado em seu corpo, xingado, cuspido, Jesus nunca se sentiu escravizado. Jesus não se via assim. Logo, as pessoas da época fizeram o que fizeram, machucaram seu corpo físico, crucificaram e tal, e sem que Jesus, com isso, reduzisse a sua grandeza, sem que Jesus, com isso, se entregasse, na verdade, porque ele nunca se viu escravo. Tem a ideia da dialética do senhor e do escravo. Logo, os senhores poderiam até tirar, como tiraram a vida de Jesus, mas nunca o tiveram. Nunca o fizeram negar algo que ele tenha dito. Por quê? Porque ele era a verdade, kantianamente falando. Então ele não podia negar a verdade. Então ele confirmava tudo. E sempre de uma forma muito inteligente, né? Desde sempre ele foi testado pelos doutores da lei, fariseus e afins,
e ele sempre teve resposta para tudo, exatamente pela sofisticação, né, do seu pensamento, da sua capacidade intelectual, que era muito acima, independente de se acreditar se Jesus era ou não Deus, mas a sua capacidade intelectual é muito, muito, muito acima dos demais. Né? Portanto, ele conseguia dar todas as respostas. E mais, né, Jesus continua sendo as suas ideias, né, tudo que pregou e defendeu, pelo menos pelo que nós sabemos através dos apóstolos, continua sendo um material excepcional, né, para reflexão. Né? Acho que essa é uma grande questão. Entender efetivamente o que ele quis dizer com algumas questões. Né? Até porque temos muitas traduções de aramaico, copta para grego, depois para latim, até chegar, por exemplo, em português. Então, só nisso já se perde muito. Então, às vezes, o sentido das coisas pode se tornar equivocado. Portanto, até hoje, Jesus continua sendo um pensador interessantíssimo para refletirmos. Né? Um pensador que às vezes não é tão estudado na academia, e eu diria que por um equívoco acadêmico, de não fazer o que Nietzsche fez, ou seja, separar o Jesus das religiões do Jesus histórico. Como eu repito, são seres completamente diferentes. Eu acho que talvez falte isso, porque o Jesus histórico tem muito a ensinar, tem muito a nos permitir refletir, filosofar em torno do que ele afirmou, em torno do que ele ensinou. Sempre repetindo, independente de religião. Né? Então, refletir nas coisas que ele ensinou é algo que eu acho que é muito forte, né? E bem ou mal, é a base para muitas das nossas ideias e princípios contidos em constituições, contidos em tratados internacionais, contidos na Carta da ONU, como o Mauro está mencionando aqui no Instagram, amar ao próximo como a ti mesmo. Podemos dizer que é dessa ideia que deriva alguns princípios constitucionais. Por exemplo, o princípio da solidariedade, deriva nada mais, nada menos que o amar ao próximo como a ti mesmo. Portanto, a boa parte das suas ideias continuam não só atuais, como imprescindíveis, né? A vida humana, imprescindíveis à vida em paz, né, da sociedade, tão difícil no mundo cada vez mais violento, né, no mundo onde o ego, né, fala muito forte, onde o dinheiro fala muito forte. Né? Maristela tinha mencionado fato que já nascemos carentes totalmente. Sim, sim, exato. Né? Bem na visão do Kierkegaard, nascemos carentes, né? Nascemos e mais, né? Nascemos carentes, mas já nascemos obrigados a sermos a determinadas coisas, normalmente coisas de acordo com a sociedade que nascemos, não é verdade? Então, por exemplo, já nascemos com uma religião, né, que será dos nossos pais, né? Nascemos muitas vezes com opções políticas da família, orientações sexuais e afins, né? Nascemos já com tudo isso, né? O Mauro dizendo, o fundamentalismo apaga essa mensagem de Jesus. Sim, sim. Essa expressão é muito, muito feliz, você usou, Mauro, que é justamente o fundamentalismo hoje, que está muito ligado, em termos da utilização da expressão, a, ao islamismo, né, fundamentalista, mas o fundamentalismo é de todas, pode, né, estar presente em praticamente todas as religiões. E ao longo da história isso realmente nos mostra isso. E é justamente o oposto. Né? Se tem uma coisa que Jesus não foi fundamentalista. Né? E mostrou isso em diversos momentos, por exemplo, como na parábola do bom samaritano, onde Jesus teve a coragem de colocar fariseus, saduceus e afins como menores diante de Deus do que aquele samaritano,
E era um escândalo, porque o samaritano nem monoteísta era. Então, diante de Deus, o samaritano que ajudou o próximo era maior do que os doutores da lei. Ou também, outro momento, né, que mostra como Jesus não era fundamentalista, né, quando ele não nega, e além de Jesus ser, por isso que Jesus era tão inteligente, era um grande hermeneuta. Jesus era um grande hermeneuta. E quando ele diz que não veio negar, mas fazer cumprir as leis, só faltou falar uma coisinha. É verdade. Ô, Regina, bem-vinda também. Só faltou falar uma coisinha. Ele não negou, mas ele atribuiu um novo sentido, hermeneuticamente falando. Então, por exemplo, para mim, uma das parábolas mais lindas, a da mulher adúltera, não há nas leis judaicas da época nada falando do que ele falou. O que ele fez foi buscar o sentido real daquela expressão que tinha sido esquecido. A questão pode jogar pedra, mas olha, só pode jogar pedra quem não tiver pecado. Essa é uma questão espetacular. E aí saiu todo mundo envergonhado, porque, por óbvio, todo mundo tinha pecado e não se sentiu, digamos assim, à vontade de tacar pedra na mulher adúltera, né? Então, isso é muito interessante. Jesus não negou, mas ele deu um novo sentido hermenêutico. Ele confirma a lei e ele cumpre a lei. Mas ele diz: olha, só tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Né? Juridicamente, é como se tivesse falado: olha, tem um parágrafo único aí que diz assim: olha, mas só pode jogar pedra quem não tiver pecado. Isso é a genialidade de Jesus, obviamente. Independente de crenças, um ser realmente com uma inteligência muito acima das demais, né? Maristela, sim, nossa natureza pura, independente de conceitos e preconceitos, foi perdida. Nos tiraram essa pureza do existir pura e simplesmente. Sim, exatamente. Basta ver que uma criança, existem exceções, mas com raríssimas exceções, a criança não tem preconceito algum, nem racial, nem de orientação sexual, absolutamente religiosa, nada. Criança brinca com outra criança. É curioso isso, né? O preconceito começa, na verdade, com os pais que transmitem às crianças esses preconceitos, né? O Mauro, de certa forma, Jesus desvelou essa hipocrisia nossa. Sem dúvida. Jesus, eu não sei se Jesus desvelou, eu acho que Jesus ele queria mais até só do que desvelar, por mais que ele também tenha desvelado. Eu acho que o que ele queria é mostrar que o caminho não é esse. Tipo, vocês ouviram os profetas, mas não entenderam o que os profetas disseram. Então eu tive que vir para dizer: olha, para aí, tá tudo errado, não é isso não. É esse aqui, é isso que eu estou dizendo agora. Mas aí as pessoas continuaram sem entender direito o que os profetas falaram e o que Jesus falou. Daí a necessidade de filosofar, de refletir. Né? E é muito simples, né? Basta você pegar o que Jesus pregou e afirmou para ver o que não se coaduna, né, com algumas igrejas que pegam bandido bom e bandido morto, pegar em armas e dar tiro em todo mundo. Outras, por exemplo, que eu vi outro dia um sacerdote católico que não queria dar entrevista para o menino porque ele parecia ser homoafetivo, e aí ele não quis dar entrevista e ficou um clima estranho, sendo que esse menino era da própria rádio da paróquia lá, então era um bispo, eu acho, sei lá. Então, e isso serve para todas as religiões, né? Mostra a distância entre o que deveria ser e o que é, efetivamente, entre o que Jesus pregou e o que nós conseguimos praticar atualmente, que aí, obviamente ainda está longe, muito longe do que provavelmente Jesus gostaria que nós fôssemos, na verdade. Então, acho que a mensagem, né, para essa Páscoa é voltar realmente a ler e a buscar entender Jesus. Acho que toda vez que defendemos ideias não cristãs, né, como intolerâncias, como violência,
como julgamentos. Eu acho que estamos crucificando, né, de novo Jesus, né? Ou seja, mostrando que não entendemos nada do que ele realmente nos falou. E eu acho que ele espera mais de nós, né? Espera que a gente consiga superar as nossas pequenezas, as nossas miudezas, a nossa mesquinhez, o nosso egoísmo, e possamos nos apegar mais às coisas do espírito, às coisas da ética, da moralidade, de uma moralidade, enfim, que possa ser, que possa agregar, que possa unir e não dividir e segregar. Acho que essa é a maior ideia, é a grande ideia da Páscoa, é a união, né? A união. Está difícil, mas não podemos desistir, né? Se a gente desistir, serão esses outros que terão vencido. Então temos que tentar concretizar o que quem acredita, não, o que Jesus espera de nós, ok? Então, aqui foi um pouquinho um apanhado, né? Falei um pouquinho de Sêneca, de Santo Agostinho, de Kant, de Kierkegaard, de Nietzsche, até um pouquinho de Hegel, para mostrar que Jesus deveria ser mais falado, mas mesmo assim ele foi bem falado ao longo da história da filosofia e não apenas por filósofos religiosos, no sentido do termo, como membros da Igreja Católica, membros de igrejas protestantes e afins, mas outros filósofos também se debruçaram um pouco sobre o que Jesus mencionou. E essa é a nossa tarefa, continuar fazendo isso, continuar pensando, continuar filosofando. Tá bom, gente? Então, um beijo a todos, um beijo a todas. Desejo que possam ter um término de sexta-feira, um bom sábado, um bom domingo de Páscoa, junto da família, quem puder, quem não puder, que possa usar também a tecnologia, como estamos usando aqui, para falar com os seus parentes queridos, com os familiares que estão distantes, para fazer com que essa chama da Páscoa, essa chama da união, essa chama do amor possa permanecer, tá bom? Muito obrigado, uma feliz Páscoa a todos e até semana que vem, gente. Um beijo, fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Obrigado.